Abaixo das ruas de Manhattan vivem os Morlocks, mutantes que acreditam que estão estigmatizados como excluídos da raça humana, e por esta razão vivem em túneis subterrâneos onde acreditam estar seguros. Porém, certo dia eles são pegos de surpresa pelo ataque esmagador dos Carrascos, mutantes que assassinam outros mutantes. Agora os X-Men, os Novos Mutantes e os X-Factor precisaram se unir para impedir o massacre. Salve galera, aqui é o Júnior e você está no Multiverso Quadrinístico, dando continuidade à nossa série de histórias dos X-Men. Hoje chegamos então a um momento muito importante de toda a jornada dos mutantes da Marvel nos quadrinhos. Chegamos na saga Massacre de Mutantes. E eu tenho aqui na coleção esse encadernado que saiu pela editora Panini e compila toda a saga. Então, essas histórias também saíram na saga dos X-Men nos números 16 e 17. Então, cara, Massacre de Mutantes foi uma saga muito importante. Primeiramente, ela já traz o Chris Claremont e também traz mais dois roteiristas, o casal Louise e o Walt Simonson. Outras curiosidades envolvem tretas nos bastidores ali da Marvel, pois o Chris Claremont inicialmente queria usar dois vilões das histórias do Capitão Britânia, que estavam sendo trabalhadas na época pelo Alan Moore. Então foi o Alan Moore que criou esses dois vilões. Porém, ocorre que a Marvel não pagou os royalties para o Alan Moore, e então foi nessa época que iniciou toda aquela treta dele com a Marvel. Ele processou então a Marvel. Então ocorre que a Marvel proibiu a utilização desses personagens em outras revistas. Dessa forma, o Chris Claremont precisou criar os personagens que seriam os vilões dessa saga Massacre. Então foi aí que ele criou os Carrascos. Inicialmente nós não sabemos nada sobre o plano de fundo desses vilões, suas motivações, ou se existe alguém nas sombras comandando toda esta chacina. Nesse primeiro momento, apenas somos apresentados a estes vilões e eles entram do nada nos túneis dos Morlocks para exterminar todos. No segundo episódio desta série X-Men para iniciantes, conhecemos os Morlocks, que são mutantes, a maioria deles deformados e que vivem estigmatizados com medo da sociedade, com medo da negação. Ao contrário dos X-Men, eles não conseguem disfarçar que são mutantes, pois a sua própria aparência entrega isso. Então, para não viverem diante de todo esse preconceito que há contra os mutantes, eles vivem nos esgotos. Então, do nada surgem esses outros mutantes, os Carrascos, para eliminarem os Morlocks. Então, todos os grupos comprarão esta briga, os X-Men, os X-Factor e os Novos Mutantes. E um fator importante também, cara, é que essa saga Massacre é responsável por algumas mudanças na cânone dos X-Men, na cronologia das histórias dos mutantes. Consequências desta saga seriam vivenciadas por alguns personagens durante muitos anos, como por exemplo o Noturno, a Lince Negra, o Anjo e também o Colossus, que depois dos Morlocks são os principais afetados pelas consequências da saga Massacre de Mutantes. Então é um momento muito emblemático, muito importante, um dos momentos mais importantes com toda certeza da trajetória dos X-Men. A arte aqui é sensacional, cara, tem uma galera de peso fazendo os desenhos. Então, cara, esse é o ponto do vídeo em que eu recomendo que, caso você ainda não tenha lido essas histórias, dá uma pausa aí, procura fazer sua leitura e depois você volta aqui no vídeo para conferir todas as minhas considerações. Mas se você já leu ou se você quer seguir o vídeo sem se importar com spoilers, então, cara, senta aí e bora pra história. As histórias do arco Massacre de Mutantes que veremos hoje foram publicadas originalmente pela Marvel Comics nas revistas The Uncanny X-Men números 210 e 211, X-Factor números 9 e 10 e The New Mutants número 46, no ano de 1986. E no Brasil foram publicadas pela primeira vez pela editora Abril nas revistas X-Men números 31 e 32 e na revista O Incrível Hulk número 96, no ano de 1991. As histórias têm roteiro do Chris Claremont
Claremont e Louise John Simonson, e desenhos de John Romita Jr., Terry Shoemaker, Brett Brevins, Walt Simonson e Butch Juice. A história inicia mostrando um casal de mutantes sendo perseguidos e atacados. Richard, o namorado daquela garota chamada Tommy, não resiste aos ferimentos, então Tommy consegue chegar ao túnel dos Morlocks. Enquanto isso, vemos uma personagem que foi introduzida no arco A Saga da Fênix Negra e que agora retorna, a Crystal, mutante com o dom de converter som em poderosas exibições de luz. Ela luta para esconder que é uma mutante. Os únicos que sabem são os músicos de sua banda. Porém agora ela se olha no espelho e vê a sua outra face, que se apresenta a ela por maligna. Diz que ela é a verdadeira estrela, a verdadeira Crystal. Mas Ellison emite uma forte luz com a mensagem "cai fora" e tudo volta ao normal. Teria sido apenas uma alucinação? O que está acontecendo com a Crystal? Na página seguinte, Vampira está procurando a Rachel por toda a Manhattan. Ela estava desaparecida desde o confronto com Nimrod, e ela não era a única. O Noturno também não foi mais visto depois de ter sofrido o ataque quando Nimrod o tocou em seu último teletransporte. Vampira não encontra nem rastro de um dos dois e decide então ir às compras. Há tempos ela não se divertia como naquele dia. Depois ela vai ao salão de beleza, porém naquele local ela é reconhecida por um homem que diz que aquele lugar era para pessoas decentes e não para mutantes, não para mutunas. Ele diz que irá chamar o X-Factor. Sem saber do que se trata, Vampira vai embora e no caminho de volta para a Mansão X, ela vê uma propaganda do tal X-Factor nas ruas. Na Mansão X, Lince Negra consegue adaptar o equipamento do cérebro para ajustar-se e tornar-se funcional com qualquer mutante, pois antes apenas telepatas conseguiam utilizá-lo. Naquele mesmo dia, Magneto, o novo diretor da escola, que tinha recebido um convite, vai ao Clube do Inferno. Porém, durante o percurso, ele encontra o grupo X-Factor. Ele vê Scott e Jean, porém ele acredita que aquela é a Madline. No Clube do Inferno, Magneto é convidado por Sebastian Shaw a se tornar o Rei Branco e assim fazer parte do Círculo Interno. E eles precisavam se unir para operar em prol da sobrevivência de todos os mutantes. Eric vai embora, mas diz que irá pensar. Enquanto isso, Lince Negra, Colossus e Illyana haviam localizado o Noturno. Ele estava em um depósito abandonado próximo a um rio e na ocasião estava sendo atacado por várias pessoas. Ao que parece, após o confronto com Nimrod, ele havia perdido seu poder de teletransportar seu corpo. No Central Park, Ororo e Logan procuravam pela Rachel. Aquele foi o último local onde ela foi vista, mas segundo Logan, não havia nenhum cheiro, nem sinal da presença dela. Ela simplesmente havia desaparecido para onde os X-Men não poderiam encontrá-la. Em seguida, a mutante do início da história, a Tommy, é encontrada por seus perseguidores e é assassinada no túnel dos Morlocks. Antes de matá-la, eles se apresentam como uma equipe chamada Os Carrascos. Eles são assassinos de mutantes. Na próxima página, a Força Federal está buscando prender o mutante incendiário Rusty Collins, que em meio ao confronto consegue fugir. E do outro lado do parque, a equipe X-Factor corre para chegar antes da Irmandade, porém sem poder usar os seus poderes. Eles encontram dificuldades em meio à multidão, que aprovava o trabalho deles e os enxergavam como verdadeiros heróis. A teia da Mulher-Aranha alcança Rusty. Blob o segura pelo pescoço. A população se amontoa ao redor daquela operação da Força Federal, enquanto a Irmandade é alvo de pedras, ovos e tudo mais que as pessoas conseguissem atirar. Os X-Factor finalmente chegam no parque. A população os chama de verdadeiros caça-mutantes. Enquanto isso, na sede dos X-Factor, o pequeno Ed Maddox não sabe falar ou escrever, mas o seu dom mutante lhe permite captar imagens e eventos distantes e torná-los visíveis. Então ele vê que seu melhor amigo Rusty está escondido nos esgotos. Nesse momento ele se apavora, porque por pior que sejam seus perseguidores, naqueles túneis, o pequeno Art vê que existem seres ainda piores. Art precisava agir. Instantes depois, quando a equipe retorna, eles percebem um desenho na parede e compreendem a mensagem. Art havia descido sozinho ao túnel dos Morlocks para ajudar Rusty. Então os X-Factor vestem seus uniformes e desta vez, usando seus poderes, partem rapidamente. Enquanto isso, nos túneis, Art encontra Sanguessuga e Caliban. Nos esgotos, a Irmandade encontra os X-Factor e longe dos olhos dos humanos, as duas equipes iniciam um embate. Pyro lança suas chamas incandescentes, mas elas acabam ofuscadas pelo Homem de Gelo e uma rajada óptica do Ciclope é suficiente para destroçar o
o lança-chamas do piromaníaco. A Mulher-Aranha luta com Jean e Sina diz a Mística que ela teve uma visão na qual, se eles continuassem naqueles túneis, todos eles iriam morrer. Enfurecido, Avalanche ataca o Homem de Gelo e depois a Irmandade segue o conselho de Sina e deixam aquele lugar. Quando a teia da Mulher-Aranha se dissolve, Ciclope resgata Rusty e pede que Jean e o Anjo levem Rusty ao complexo, enquanto ele, o Homem de Gelo e o Fera continuam a busca por arte. Mais tarde em Washington, no departamento do Pentágono, Valerie Cooper repreende Mística pela falha e diz que se a Força Federal cometer mais um erro, serão todos exonerados. Como saída, Mística planeja arruinar publicamente a imagem de Warren Washington, o milionário mutante, o Anjo. Era ele quem financiava a equipe X-Factor. Dessa forma, a equipe estaria arruinada. Esse seria o trunfo que a Força Federal precisava. Na próxima página, os Carrascos encontram os Morlocks e o líder dos assassinos, chamado Caçador, abre fogo. Uma outra integrante da equipe de assassinos, chamada de Maré Vermelha, rodopia tão rápido até se tornar um borrão, disparando estrelas afiadas que têm efeito devastador. O sangue se espalha, gritos enchem o ar. O terceiro carrasco é o Embaralhador. Ao seu toque, os poderes mutantes são comprometidos. Assim, o gigante Morlock, antes invulnerável, é assassinado. Em meio àquela chacina, uma jovem mergulha na parede, tentando conter as lágrimas e a dor, enquanto o ácido escorrendo de seus poros como suor abre caminho pela pedra sólida. Ela corre para avisar Calisto, mas é aí que ela é alcançada e o carrasco chamado Arpão, que tem a capacidade de transformar armas que arremessa em energia, dispara contra a garota. A vida da jovem Morlock se encerra antes de seu grito, e Calisto viu toda aquela cena. Agora quem ataca são os carrascos Vertigo e Arco Voltaico. Enquanto isso, na área externa da Mansão X, Noturno havia conseguido recuperar seus poderes, e enquanto conversa com Wolverine, os dois são surpreendidos por um mutante que surge do solo implorando salvação. Ele fala sobre a chacina que está ocorrendo no esgoto, depois cai inconsciente. Wolverine e Noturno o levam para a enfermaria da mansão. Betsy Braddock, codinome Psylocke, ela é recém-chegada à Escola Xavier. Ainda não foi oficialmente aceita em nenhuma das equipes, e diz que viu através da mente daquele mutante um bando de super seres massacrando todas as criaturas vivas dentro dos túneis dos Morlocks. Os horrores da minha infância voltam a acontecer, mas desta vez os mutantes são as vítimas em vez dos judeus, diz Magneto. Ororo diz que, como diretor, Magneto deveria ficar na escola. Sua responsabilidade era ficar ali com os novos mutantes, pois se o ataque chegasse à mansão, os novos mutantes precisariam dele. Então Illyana teleporta os X-Men diretamente para os túneis e logo são atingidos pelas ondas de Vertigo. Eles buscam se proteger das estrelas afiadas como facas. Com sua expertise, Noturno surge acertando um chute no pescoço de Vertigo, depois a segura com suas mãos e realiza vários teleportes rápidos com ela, deixando-a inconsciente. Mas neste momento Wolverine grita para Noturno se teleportar e a Maré Selvagem surge como um borrão, atacando o Noturno e levando o Vertigo dali. Longe dali, o Caçador estava prestes a fazer mais vítimas, mas elas são salvas pela intervenção de Colossus, que atira uma rocha na dupla de carrascos. Agora Piotr luta com o Arco Voltaico e o Caçador aponta o fuzil na cabeça da Lince Negra e, sem saber da sua intangibilidade, com crueldade ele efetua um disparo a queima-roupa e depois pergunta se por acaso ela era um fantasma. Kitty se joga contra uma parede e foge. Então Vertigo, Arpão e Embaralhador aparecem e quando o Embaralhador toca na Tempestade, dizendo que seu toque iria neutralizar seus poderes, Ororo cala a boca do carrasco com um soco que quebra o seu queixo e diz que é uma pena, mas ela não tinha poderes. Calisto entra na briga e quebra as costelas do carrasco. O Embaralhador cospe dentes e tosse sangue. Mais uma vez entra em cena Maré Selvagem com seu turbilhão de estrelas cortantes e mortais. Muitos Morlocks morrem com aquele ataque. Então quando o Arpão arremessa sua lança de energia, Colossus se põe na frente como escudo para salvar todos. Vampira e o Embaralhador possuem habilidades similares. Ele desconfigura os poderes.
ela os rouba. Quando os dois se tocam, ambos se neutralizam. Aproveitando-se do momento de vulnerabilidade, Arpão atira sua lança em Vampira. A reação de Kitty é tão instintiva quanto abnegada. Assim que é atingida pela lança, ao proteger sua amiga, ela a agarra e desmaterializa Vampira, esperando que a descarga letal atravesse seus corpos. Ouvindo os gritos da Kitty, Colossus avança mais uma vez sobre Arpão, mas Maré Selvagem intervém. Naquele momento ecoam mais gritos daqueles que são atingidos pelas estrelas que não atingem Colossus. Sons esses que, assim como a gargalhada de Maré Selvagem, atormentarão as lembranças de Colossus por um bom tempo. Mas é então que, enfurecido, Colossus segura o pescoço de Maré Selvagem e ele não consegue se controlar, quebrando o osso que liga o pescoço à cabeça, com a mesma facilidade de torcer um graveto. Em seguida ameaça Arpão: faça as pazes com seu Deus, você será o próximo. No entanto, sorrateiramente, Arpão foge com o embaralhador. Kitty percebe que não consegue voltar. Ela não pode se materializar, mesmo se concentrando além do que pode, seu corpo não se solidifica. Kitty havia se sacrificado salvando Vampira. Ororo diz que eles não sabem nada sobre seus inimigos. Ela precisava de um carrasco, um prisioneiro para interrogatório. Longe dali, próximo à costa da Escócia, na Ilha Muir, existe uma filial secreta da Escola Xavier, um centro de pesquisas onde atua Moira MacTaggart. Illyana se teletransporta para encontrar Moira e pedir sua ajuda. Elas encontram os X-Men recém-chegados do primeiro confronto com os carrascos. Literalmente pareciam que eles haviam voltado de uma guerra. Illyana encontra sua amiga Kitty, desmaterializada como um fantasma. Ela nem ao menos conseguia mais falar. Wolverine havia ficado nos túneis, a fim de capturar um prisioneiro para interrogar. O enorme hangar da mansão é tomado pelo lamento dos moribundos e a frequente quietude dos que foram poupados. Há sangue por toda a parte. São necessários cubículos para acomodar todos. O Mancha Solar emprega sua força gerada pelo Sol para improvisar alguns. O jovem brasileiro não percebe, mas está chorando desde que este horror começou. Os suprimentos não são suficientes. Eles estavam perdendo mais pessoas do que salvando. Na página seguinte, Illyana tem uma ideia. Ela teleportaria a Kitty para o limbo, onde sua feitiçaria talvez fosse capaz de curá-la. Porém, isso não funciona. A Lince Negra está tão ausente daquela realidade que o poder de Illyana não é capaz de tocá-la. Enquanto isso, nos túneis, outros Morlocks são pegos desprevenidos e brutalmente assassinados pelos carrascos. Longe dali, Jean Grey e o Anjo estão resgatando Rusty, enquanto Ciclope, Fera e Homem de Gelo ainda procuravam pelo pequeno Art. Então eles presenciam o assassinato daquele Morlock, morto pela lança do Arpão. Em total descontrole e tomado por ódio instintivo e animalesco, Fera parte pra cima, mas é atingido. Ciclope alerta o Homem de Gelo que Arpão era letal. Eles precisavam acabar com ele o quanto antes. Ciclope dá cobertura a Jean e o Anjo, disparando uma poderosa rajada nos inimigos. Minutos depois, finalmente Rusty está a salvo na sede dos X-Factor. Enquanto isso, o pequeno Art ainda estava ao lado do Sanguessuga e do Caliban, o detector vivo de mutantes. Os três avançam temerosos, rumo aos sons de emboscada e morte. De repente, Caliban é atacado por um dos carrascos. Este é ainda mais letal e animalesco. Ele se apresenta pelo nome de Dentes de Sabre. Caliban distrai o carrasco para que os pequenos Art e Sanguessuga consigam se esconder nos canos. Mas neste momento surge Ciclope, que sem se conter acerta Dentes de Sabre, que fica inconsciente. Acreditando que aquela ameaça estava neutralizada, Ciclope, Fera e Homem de Gelo, que não sabiam que o pequeno Art estava tão perto deles, partem para continuar sua busca por Art em outro local. No instante em que viram as costas, Caliban tira Art e Sanguessuga do esconderijo, mas Dentes de Sabre desperta. Quem me acertou não levou em conta meu fator de cura. Vai ser preciso mais que isso para me deter, porquinhos. Aquele é Victor Creed, um antigo inimigo de Wolverine mais conhecido por Dentes de Sabre, que possui praticamente o mesmo dom mutante do Logan, habilidades sobre-humanas como força, agilidade, sentidos aguçados e fator de cura acelerado. Porém, ele não passou pela transformação do esqueleto em adamantium como Wolverine. Sendo assim, as garras de Dentes de Sabre são naturais. Ele é considerado um psicopata homicida com uma tendência de agir de forma violenta e selvagem. Então os
três conseguem se esconder novamente dentro daqueles canos. Na página seguinte, o plano de Mística aparentemente dá certo. Toda a mídia está noticiando que o empresário milionário Warren Washington é mutante. Nos túneis, o trio do X-Factor enfrenta outros carrascos. Fera acerta Vertigo e a deixa inconsciente, e alguns Morlocks são salvos com aquela intervenção. Enquanto isso, o pequeno Art sente que Dentes de Sabre partiu dali e foge assustado, deixando Caliban e o Sanguessuga. Na enfermaria do X-Factor, Warren não sabia o que fazer diante das notícias. Todos iriam questionar o fato de um mutante financiar um grupo de humanos caça-mutantes. Logo, eles descobririam a verdade sobre o X-Factor. Isso seria o fim da equipe. O Warren pede desculpas a Jean por tê-la incluído naquilo. Ele pede desculpas também pelo Scott. Então a garota o interrompe. Escuta você, Warren. Quando o Scott achou que eu estava morta, ele se casou com outra mulher, e isso representou uma mudança radical. Eu posso ter morrido, mas não importa, Warren. Estou feliz por estar viva, e estou feliz pelo X-Factor, porque com este grupo minha vida vai significar alguma coisa. Eu entendo o Scott não querer que você me contasse sobre o casamento dele com a Madeline. Ele tinha medo de me perder se eu soubesse, mas de toda forma me perdeu. Ainda assim eu estou preocupada. O Scott está nos túneis há tanto tempo, como eu posso amá-lo e odiá-lo ao mesmo tempo? Enquanto consola a Jean, Warren dá um beijo em sua testa, mas este gesto é flagrado pela noiva de Warren, a Candy, que irritada diz que o poder da Jean era fazer os homens se apaixonar por ela e depois acabar com eles. O Warren tenta explicar, mas Candy vai embora. Jean diz a Warren que ele deveria ir atrás da Candy. Ela iria para os túneis sozinha, e seria melhor que ele se entendesse com a Candy. O Warren está dividido entre ir atrás da Candy e resgatar o pouco que restava da sua vida, agora que o mundo todo sabia que ele era mutante, ou ajudar a Jean a resgatar o homem que ela amava e o seu melhor amigo. Então Warren vai com a Jean. Enquanto isso, nos túneis, Dentes de Sabre estava prestes a assassinar a mutante Morlock, conhecida por Praga, mas quando ela o toca, o mutante cai imediatamente ao chão e ela diz: "Cê tá doente, filho, vai morrer. Quer saber quem te matou? Meu nome é Praga." Então, quando o arpão se preparava para disparar contra ela, surge um mutante misterioso, que salva aquela mutante espancando o arpão. "Não matarei por hora. Vocês, carrascos, eliminam os fracos a fim de que os fortes possam reinar. E com isso fazem a minha vontade, porém ainda não são fortes o bastante para enfrentar o teste que hei de determinar. Você, Praga, é valiosa e será uma ferramenta do teste deles. Dê-me sua mão e não será mais Praga, mas Pestilência, a primeira cavaleira do Apocalipse." Na página seguinte, o Anjo e Jean Grey chegam aos túneis e encontram o Fera sangrando sem parar. O Homem de Gelo estava cego e o Ciclope inconsciente. Com sua telecinese, Jean transporta os três pelos túneis e o Anjo finalmente encontra o pequeno Art, que estava apavorado. O garotinho estava sendo perseguido por Vertigo e Arpão. O Anjo acerta Vertigo, mas acaba sendo pego pelo grandalhão. Então o Anjo é espancado pelos dois carrascos e tem suas asas presas pelas lanças de Arpão. Eles deixariam o cadáver do Anjo preso ali para servir de alerta e de exemplo para quem quisesse se opor aos carrascos. E agora eles se preparam para dar o golpe final do Anjo. E hoje nós ficamos por aqui. No próximo vídeo vamos dar continuidade à parte final da saga Massacre de Mutantes. Então agora é aquele momento em que eu conto com a sua colaboração, com a sua retribuição, para que você não saia daqui sem antes deixar o seu like, cara, aquela curtida. Se você for novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para ficar sabendo sempre que um vídeo novo for postado. Isso é totalmente de graça, não vai te custar nada, mas essa sua atitude me incentiva a voltar aqui com outro vídeo para você, dando continuidade com essa série dos X-Men. Outra forma de você ajudar também é compartilhando esse vídeo com outro amigo seu que é fã dos X-Men, que curtem histórias em quadrinhos. E não esquece de deixar aí nos comentários o que você acha da saga Massacre de Mutantes. Você teve a oportunidade de ler esse trabalho naquela época? Deixa tudo aí nos comentários que eu estou curioso demais para saber a sua opinião. E eu vou te responder. Agora eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!